A paz, Senhor, irmãos e irmãs. Na Bíblia, em Mateus capítulo 10, versículo 38 diz: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, pecamos. Como está escrito, como o primeiro homem Adão pecou, assim também o pecado passou a todos os homens. Todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus, em toda a sua glória e poder, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, terra e mar, o Rei do Universo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esse Deus, soberano e supremo, Ele olhou para você. Em toda a sua onisciência, Ele sabia que você já existia, que você era pecador de todos os seus defeitos e falhas. Olhou para você e te amou. E te amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho amado ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus, Santo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele sendo o Filho do Deus vivo e o próprio Deus, restituiu-se de sua glória, retirou-se de sua glória, se fez homem em carne aqui na terra e morreu em nosso lugar na cruz. Todos nós fomos comprados com aquele sangue puro e santo que Jesus derramou em nosso lugar. Jesus não tinha pecado algum. Ele era homem feito de carne e osso. Ele sentia dor, frio e calor, mas mesmo assim, ele foi fiel até o fim. Tem texto na palavra de Deus que fala por si mesmo. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Jesus, quando ele disse isso, ele estava falando uma verdade. Uma verdade que a todos nós pecadores Jesus no Getsemane, ele orava: Pai, se for possível, livra-me desse cálice, mas seja feita a vossa vontade. O que era isso? Renúncia. Negue-se a si mesmo. Jesus tinha uma vontade. Jesus era homem que nem a gente. Jesus era santo. E é. Ele era o Filho do Deus vivo. E é. Mas mesmo assim, mesmo sendo o próprio Deus, ele negou a si mesmo. A caminhada até a cruz do Calvário, até que ele foi crucificado, é a nossa vida. Nós temos que renunciar e negar nós mesmos. Nós vamos ter a nossa vontade e também vai ter a vontade de Deus. Mas
O que importa é o que você vai fazer em relação a isso. O que você vai fazer em relação à sua vontade e à vontade de Deus? Qual você vai escolher? Você vai querer renunciar e negar a si mesmo? Ou você vai decidir renunciar e negar a si mesmo? Mesmo que doa? Mesmo que seja difícil para agradar a Deus? Vou falar uma coisa, não é fácil. É difícil. Dói. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são que a encontrem, que por ela entrem. Mas tem mais. Em Lucas capítulo 13, versículo 24, está escrito: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, a porta é estreita, e apesar do caminho que leva à vida, mas tem mais ainda. Muitos procurarão entrar por ela, mas poucos poderão. Jesus deixa claro: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ou seja, a salvação, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Também no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, ela vem do sacrifício da cruz, ela vem de Deus, porque Deus te amou, porque Deus enviou seu Filho unigênito para salvar você lá na cruz. Mas por consequência, vai habitar o Espírito Santo em você. Você vai ser salvo, vai habitar o Espírito Santo em você. E pelo Espírito Santo habitar em você, vai frutificar. Por isso, vão frutificar e vão aparecer os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito vão aparecer em você, não porque os frutos salvam, mas porque eles são consequência da salvação. Eles são consequência da presença de Deus em você. E olhe, se quem não toma a sua cruz e segue após Jesus não é digno de Jesus, quer dizer que se você não toma a sua cruz e não segue após Jesus, você não tem Jesus. E se você não tem Jesus, o que você tem? Nada. Ou seja, é necessário você se submeter à vontade de Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário, mas você tem que se submeter à vontade soberana de Deus e se render a Jesus Cristo e confessar o nome de Jesus. Portanto, quando está escrito, todo aquele que crer e for batizado será salvo, dentro daquele crer é muito mais do que você só ter fé. Porque você ter fé é uma coisa, mas você tem que tomar uma decisão, tomar uma atitude em relação a isso. Ou seja, naquele crer é muito mais do que ter fé, é se submeter, é se render à vontade soberana e suprema do Senhor dos Exércitos. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Você tem que submeter à vontade soberana de Jesus. Jesus é Salvador, Jesus te ama, mas Jesus também é Senhor. E para você ter a presença de Deus, você tem que se submeter a Deus. Um exemplo ótimo na nossa vida de fé é a caminhada da cruz. Jesus no Getsemane negou a si mesmo, e renunciou a si mesmo e submeteu à vontade do Pai. Ele carregou a cruz. Então ele foi morto na cruz do Calvário. Por nossos pecados, seu sangue foi derramado. E lá foi pago o preço de nossos pecados. O Senhor dos Exércitos, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, santo, perfeito. Ele morreu no nosso lugar na cruz. Também nós
Nosso velho eu, a velha pessoa que morava aqui antes de Jesus morar em nós, também morre lá. Quando você é batizado, a velha pessoa que está em você morre na cruz. Esse é o verdadeiro batismo. Aí que tá. Não é só você, não é só a pessoa ir lá, baixar e tomar um banho. Não, não é. É você, aquilo lá é a demonstração pública, você confessar o nome de Jesus, só que o milagre, a transformação genuína, a mudança de vida já foi feita dentro de você. Aquela pessoa que morava em você antes de Jesus entrar em sua vida, morreu. E agora você nasceu de novo para ser uma nova pessoa em Cristo. Uma nova criatura. Aí que tá a diferença entre o falso batismo e o verdadeiro batismo. O batismo verdadeiro é você, a velha pessoa que morava em você, morrer. E você nascer de novo para viver para, por e de Deus. Por isso que quem crer, ou seja, quem crer, quem se submeter à vontade de Deus e for batizado, nascer de novo, ser uma nova criatura, será salvo. Esse é o significado daquela frase. O que é muito mais profundo do que você simplesmente ter fé e você ir lá e tomar banho. Estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Por isso está escrito: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Mas tem mais. Jesus foi morto na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. E vivo está. No último dia, todos nós vamos ressuscitar. Se Jesus, o arrebatamento, não vir antes, nós morrermos, nós vamos ressuscitar. Ou seja, a caminhada de Jesus até a cruz do Calvário, a ressurreição, também é realidade para nós e nossas vidas. Porque nós somos feitos filhos de Deus. Nós temos que carregar a nossa cruz. Renunciar e negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir após Jesus. E o que Jesus seguiu? Nós temos que seguir Jesus, mas o que Jesus seguiu? Jesus seguiu a vontade do Pai. E é a vontade soberana de Deus que nós também temos que seguir. A vontade de Deus é que a palavra de Deus seja pregada. Nossos corações sejam uma terra fértil para a palavra de Deus. Cresça e frutifique dentro de nós o Espírito Santo. Que nós sejamos templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, a caminhada da cruz é a nossa vida. Então, não é só você ter fé. E não é só você descer as águas. É você se submeter à vontade de Deus e crer verdadeiramente em Deus. Confessar o nome de Jesus. Jesus entrar em sua vida e mudar, transformar tudo. Porque quando Jesus entra em você, não vai ficar tudo igual. Não vai ter uma mudança drástica, uma mudança, uma transformação genuína. Por isso, aquele que crer, ou seja, nesse crer, dentro desse crer é se submeter, confessar o nome de Jesus, é crer de verdade, e porque você crê, você se submeter à vontade soberana de Deus. Ser batizado é você nascer de novo, você ser uma nova criatura em Deus, em Cristo Jesus. Será salvo. Essa é a realidade da salvação. A salvação não é feita pelas obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, é pela graça, é pelo sacrifício da cruz, é pelo amor de Deus. Mas
Consequentemente, a salvação não é a salvação, mas é consequência da salvação. Por você ser salvo e o Espírito Santo de Deus habitar em você, você vai frutificar. O Espírito Santo dentro de você vai frutificar. E aí que nasce os frutos do Espírito Santo. Por isso, a salvação não é pelas obras, mas as obras são consequência, são fruto da salvação. Essa é uma verdade que dói. É difícil de encará-la e confronta. Mas essa é a verdade que liberta. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa frase dele é muito mais do que simplesmente que ele pregava a verdade, não. Ele é a própria verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo: eu sou o caminho que leva até Deus. Existe só um mediador entre Deus e os homens. Não é ninguém na terra. Há um único nome, soberano e supremo, e o único mediador. Esse nome é de Jesus. Só existe um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele disse: eu sou o caminho, ele é o próprio caminho que leva até Deus. Eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que? Da escravidão do pecado, da transgressão e de Satanás. Quando você peca, você é escravo do pecado que você pecou. Você é escravo de Satanás e de seus demônios. Deus olhou para você, Deus sabia que você ia nascer antes. Deus sabia de tudo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Antes da fundição do mundo, antes dele falar: haja luz, ele sabia que você ia nascer, de sua vida, de sua história, de sua família, de tudo. Deus sabia de tudo. Deus sabia o que ia acontecer se você não nascesse, se você nascesse, se você morresse no ventre, se você morresse agora. Deus sabia de tudo. E do melhor das todas as hipóteses, Deus escolheu um caminho. Deus escolheu uma vontade. Essa é a vontade de Deus. É a melhor de todas as hipóteses. É o melhor que pode acontecer. Porque Deus nos ama. Deus é amor. Por isso, a verdade liberta. A verdade dói. É difícil. Confronta. Mas a verdade liberta. E é melhor você enfrentar, você ser confrontado pela verdade, você enfrentar o pecado, enfrentar Satanás e seus demônios com Jesus, do que você ser escravo de Satanás e de seus demônios. Nós temos que se submeter à vontade de Deus. Porque a nossa vontade vai ser uma coisa, mas a vontade de Deus pode ser outra coisa. E o que você vai fazer em relação a isso? Você vai se submeter à vontade de Deus? Ou você vai seguir segundo o seu coração? Porque está escrito na Bíblia: do coração vai todas as maldades. O coração é perverso. A nossa vontade não é perfeita.
Mas a vontade de Deus é perfeita, é soberana. Deus te ama e quer ter intimidade com você. Deus já conhece você. Deus, ele conhece você desde a fundação do mundo, antes. Deus quer que você faça parte da obra. Deus quer que você faça parte da obra que Deus está fazendo. Como também está escrito em Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E como também está escrito no versículo 2: E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, o mandamento de Jesus disse: lhes dou um novo mandamento, que amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus, quando foi resumir os 10 mandamentos, todos os mandamentos, quando o homem perguntou quais são os maiores mandamentos, quais são os 2 maiores mandamentos, ele falou assim: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, amar seu próximo como a si mesmo. Ou seja, irmão ou minha irmã, se você não ama, você pode ter a fé que for, você pode vender tudo que tem e distribuir aos pobres, mas de nada aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não tem interesse, o amor simplesmente ama e quer o bem. Por isso que Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo, porque você quer o bem para si, né? Então queira o bem também ao seu próximo. Porque sem amor não adianta nada. Também está escrito que a fé, a esperança e o amor que permanecem a fé, a esperança e o amor, que esses 3, mas o maior destes é o amor. Ou seja, meu irmão e minha irmã, ame. Jesus nos amou e quer também que nós amemos. Deus é amor. Glória a Deus. A prova está escrito na Bíblia: a palavra de Deus é confirmada com os sinais que seguem aos que creem. Os que creem não são somente os que têm fé, mas são os que submetem-se a Deus. Por isso que está tão difícil de ver milagre hoje em dia. Eles acontecem. Deus pode fazer tudo. Mas nós temos que submeter à vontade de Deus. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir após Deus. Seguir após Jesus. E dói. É difícil. Porque você tomar sua cruz não é um dia ou outro. É cada dia, todos os dias. Todos os dias você orar, todos os dias você ler a Bíblia, todos os dias você adorar a Deus, todos os dias você buscar o Senhor, todos os dias você buscar intimidade com o Senhor, todos os dias. Um relacionamento não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. É uma coisa de dias, de anos. E é isso que Deus quer ter com você. Não é questão de intensidade, você orar 2 horas. Não comece por 2 horas. Nem que seja 1 minuto, nem que seja 5 versículos ou 1 versículo por dia. Você tem que começar. Você não começa no topo, você começa embaixo. Você não começa com a árvore, você começa com a semente.
Todo dia você tem que regar a semente. Todo dia você tem que ir lá, cuidar da semente, lavrar, cuidar da semente, adubar. Todo dia. E assim que é ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, assim que é uma vida com Deus. Você não vai começar no topo, você vai começar embaixo e vai crescendo, crescendo e crescendo. Antigamente, na Bíblia, eles eram mais cheios do Espírito Santo porque eles dependiam de Deus. A dependência de Deus, o sofrimento nos faz depender de Deus, e por isso que nós parece que quando a gente tá mal, daí sim que a gente tá bem espiritualmente, porque depender de Deus te leva mais perto de Deus. E você depende de Deus, porque se não fosse Deus, você nem estaria aqui me ouvindo. Se você está aqui, até agora, glória a Deus. Obrigado por ver essa pregação. Que Deus tenha tocado no seu coração com essa pregação, com essa palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa pessoa que está me ouvindo. Deus que abençoe ela, que toque no coração dela, que envie teu Espírito Santo para tocar o coração dela, para encher o coração dela, Pai, da tua glória, Pai, do teu, Pai, do teu bom perfume, Senhor. Que ela seja um vaso cheio do teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por cada uma das almas, Pai, que estão ouvindo essa pregação. Obrigado, Deus. Entrego em tuas mãos, Pai, essa pregação. E obrigado, Pai, por me usar. Estou muito feliz, Pai. Eu te amo, Deus. Que dia após dia nós possamos ser mais íntimos de Ti. E que dia após dia, Pai, o Senhor vá nos aperfeiçoando e nos moldando, para que nós sejamos vasos agradáveis ao Senhor. Que seja feita, Pai, a vossa vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.